Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Então Jesus tomou a palavra e ensinava no templo. Porque os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como então ele pode ser seu filho? E a grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Se o próprio Davi o chama de Senhor. Hoje, o judaísmo ainda sabe que o Messias tem de ser o filho de Davi e deve inaugurar uma nova era do reinado de Deus. Os cristãos sabemos que o Messias, filho de Davi, é Jesus Cristo e que este reino tem começado já incoativamente, como semente que nasce, cresce e se fará realidade visível e radiante quando Jesus voltar no final dos tempos. Mas agora, já Jesus é o filho de Davi e nos permite viver na esperança, os bens do reino messiânico. O título Filho de Davi, aplicado a Jesus Cristo, forma parte da medula do Evangelho. Na Anunciação, a Virgem recebeu esta mensagem: Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Lucas 1, 32 ao 33. Os pobres que pediam a sanação a Jesus clamavam: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10, 48. Na sua entrada solene em Jerusalém, Jesus foi aclamado: O bendito, o Rei, que vai começar, o reino de Davi, nosso Pai. Marcos 11, 10. O antiquíssimo livro da Didaqué agradece a Deus, a vinha santa de Davi, teu servo, que nos tem dado a conhecer por meio de Jesus, teu servo. Mas Jesus não é só filho de Davi, senão também Senhor. Jesus o afirma solenemente ao citar o Salmo Davídico 110. Cita incompreensível para os judeus, pois resulta impossível que o filho de Davi seja senhor de seu pai. São Pedro, testemunha da ressurreição de Jesus, viu claramente que Jesus tinha sido constituído senhor de Davi, porque Davi morreu e foi sepultado. Seu sepulcro ainda se conserva entre nós. A este Jesus, Deus o tem ressuscitado, e disso somos testemunha todos nós. Atos 2,14. Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, como diz São Paulo, Romanos 1, 3 ao 4. Tem se convertido no foco que atrai o coração de todos os homens, e assim, mediante a sua atração suave,
exerce seu senhorio entre todos os homens que se dirigem a ele com amor e confiança. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Se queremos pedir que o reino de Deus desça sobre nós, pedimos-lo com o poder da palavra, que eu possa ser afastado da corrupção, que eu possa ser libertado da morte e das cadeias do erro. São Gregório de Nissa. Em disputa com os fariseus, o próprio Jesus dá ao Salmo 110 uma nova interpretação. O verdadeiro Messias não é o filho de Davi, mas o Senhor de Davi. Ele não se senta no trono de Davi, mas no trono de Deus. Bento XVI. O próprio Jesus confirma que Deus é o único Senhor e que é necessário amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. Isso não vai contra a fé num Deus único. Catecismo da Igreja Católica, número 202. Oremos. Pai eterno, a Ti toda a honra, louvor, glória, poder e majestade, pelo sangue de Jesus que nos lava, purifica e redime de todo pecado. Amém, Senhor. Aleluia. Bendito sejas para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.